você observa a importância da palavra em si, eu gostaria de pedir a todos para que estivesse aqui, pois nós precisamos muito de estar falando para toda a igreja. Você observa que a palavra ela é tão poderosa e autêntica que Deus se utilizou como instrumento para criar todas as coisas. No princípio era o verbo. Então veja só, Deus e a palavra. E disse a Bíblia que ele fez tudo com o poder da sua palavra. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, nós acreditamos que pela sua palavra os mundos foram criados. Então tudo começa por aí. Então ele criou todas as coisas por meio da sua palavra. Depois ele se organizou tudo. Os planetas não se chocam porque tem uma palavra regedora que coloca tudo em seu devido lugar. E quando nós lemos no livro de Jó, ele dizendo que as águas não cobrem as águas do oceano não cobrem a parte seca, porque ele colocou limite. Ele disse, olha, as ondas elas podem subir e se tornar até um tsunami, mas ela volta para trás. Alguém pode cientificamente explicar isso, mas o cientista também fala aquilo que Deus o determina. Então ela volta para trás porque existe uma ordem divina e ela não pode inundar o globo terrestre. Então, do jeito que Deus colocou limite nas ondas do mar para não ultrapassar os seus limites, também foi o mesmo Deus que criou a lei da gravidade, colocou a lua nessa distância, e você sabe que os movimentos das águas do oceano é por causa da lua, né? E você sabe exatamente que se não fosse água não havia sobrevivência. E os planetas não se chocam, as galáxias não se chocam, inclusive isso já aconteceu muito. Por que que os meteoritos, os corpos celestes não se chocam com a Terra, não acaba com tudo? Porque existe uma lei. E essa lei é Deus, é a voz dele, é a palavra de Deus. E então eu quero que você entenda que a palavra ela tem total importância. Aí vai para um segundo ponto, levado pela palavra. Nós só somos salvos porque nós temos fé. A Bíblia diz que sem fé não agrada a Deus. Eu falei isso na semana passada. Então a fé, ela é o elemento que nos liga a Deus. Se não tiver fé, não tem como ser alcançado por Deus. E nem tem como se manter em Deus. Tem que ter fé. Fé é um elemento divino colocado em nós, que na verdade não coloca fé dentro da gente. Ele coloca a palavra. Ele traz a palavra. Ele trouxe a palavra. E a palavra transforma em fé quando você o alimenta ela. Então você, quando recebe a palavra, a Bíblia diz que o seu coração é um tipo de terra. Existem 4, né? 4 tipos de terra: boa terra, pedregais, beira de caminho e espinheiros. Então o coração do ser humano é como uma terra fértil que recebe a palavra, que quando nasce na condição de fé. Então você vê aí que a importância de tudo é a palavra de Deus. Agora vamos para o segundo passo. Para nós exercitar esta palavra, para nós colocarmos em prática a nossa vida mediante a palavra, nós precisamos de um lugar apropriado para isso, que se chama templo, casa de oração, lugar reservado, consagrado, exclusivo. Quando existe um teatro, tem uma finalidade exclusiva. O teatro não é um tribunal. Então, para cada coisa tem o seu lugar aqui na terra para uma finalidade específica. Até a casa para morar é feito com essa exclusividade. Então, do jeito que existem os lugares apropriados para cada coisa, Deus também fez isso desde o Antigo Testamento. Foi lá e criou um tabernáculo e consagrou para que ali fosse o lugar de encontro, de relacionamento com Deus. Então, se é um lugar de encontro, de relacionamento com Deus, então logo é um lugar sagrado. O templo no Antigo Testamento, ele era tão sagrado que lá no lugar santo dos santos ninguém podia entrar. Só um sumo sacerdote, um homem de todo o povo de Israel, só um homem, podia entrar uma vez por ano. E dentro desse lugar entrava com um propósito específico, não entrava por qualquer motivo, por qualquer coisa. E depois, na parte mais externa tinha um lugar chamado santuário, que só os sacerdotes podiam entrar. Aí depois tinha o pátio, a parte externa, só o judeu podia entrar. E fora do pátio
só gentil, o gentil chegava só até a porta. Então esse lugar ele é extremamente santo e não podia entrar de qualquer maneira. Aí alguém vai dizer assim, mas essa santificação toda foi no Antigo Testamento. Não. Jesus, quando chegou aqui na terra, ele mostrou que o lugar de louvar a Deus, de adorar a Deus, de cultuar a Deus, é um lugar de muita importância, é um lugar de muito respeito, é um lugar de muita seriedade. E nós vamos encontrar na Bíblia, irmãos, preste atenção, só em 2 ocasiões que você vai encontrar Jesus perdendo a paciência, literalmente chutando o pau da barraca. Somente em 2 ocasiões. E as 2 vezes que Jesus descontrolou emocionalmente foi por causa do templo, porque o templo estava fora de ordem, porque eles estavam fazendo baderna no lugar que foi consagrado para servir a Deus. E ele disse: esse lugar aqui é chamado de casa de oração, casa do meu Pai. E aí lá no Antigo Testamento diz assim, que era necessário guardar o pé quando entrar na casa do Senhor. E nós vimos a Bíblia falando que quando o povo de Israel foram levados cativo para a Babilônia, eles passaram lá por uns 70 anos. E eles não podiam estar em Jerusalém para fazer o sacrifício, porque até então, para eles, o único lugar de adorar a Deus tinha que ser só no templo. Então Daniel estava a 800 quilômetros de distância e não podia estar presente 3 vezes ao dia. Ele abria a janela da sua casa, ajoelhava lá na Babilônia e virava em direção ao templo de Jerusalém, uma vez que ele não podia estar presente. Então, infelizmente, irmãos, as pessoas hoje faz baderna no templo, porque não conhece a palavra. Porque quem conhece a palavra, respeita o lugar que foi consagrado para servir a Deus. Só para vocês terem uma ideia, eu fui fazer um turismo alguns anos atrás, e fui lá em Roma. E o turista quer entrar em tudo quanto é lugar, quer conhecer tudo. Eu estava fazendo turismo com a minha esposa e fui lá no Vaticano. E eu quis entrar lá na igreja, na Basílica de São Pedro, lá na igreja do Papa. E não tinha missa, não tinha movimento religioso nenhum. Então estava uma fila de pessoas, só turista, para poder conhecer. E os seguranças estavam na porta. E tinha na frente da gente uma jovem, com 2 jovens, uma moça e 2 rapazes. E ela estava com uma roupa normal, não estava com mini saia. Simplesmente que aquelas roupas que não tinha aquela alcinha. Ela foi barrada. Não tinha missa, era só para entrar como turista. Ela foi proibida de entrar. Não podia entrar. Hoje, eu fiquei sabendo que já tem uma roupa adequada para os turistas. As mulheres indecentes que querem entrar lá dentro têm que vestir uma roupa decente, porque não pode entrar no lugar que eles consagraram, dizendo ser casa de Deus. No fórum não entra de qualquer maneira. Eu só entrei no tribunal uma única vez, porque a minha filha tem uma deficiência cognitiva e eu sou o tutor dela. E no dia que foi lavrar, me dá a certidão de que eu sou realmente o tutor dela, mesmo sendo maior de idade. Então, quando entrei no tribunal, nunca tinha entrado, foi a única vez que eu entrei. Quando a juíza entrou, eu fiquei assentado. Chamou a atenção, porque eu não tive referência, eu não prestei uma devida reverência naquele tribunal, porque não fui instruído, não sabia. E eu fico olhando, irmãos, se na igreja do Papa tem que ter respeito, se na igreja, se no tribunal, se tem que ter respeito, e as nossas igrejas entra gente de qualquer maneira. Será que lá é mais santo do que nossa igreja? Por que dentro das nossas igrejas as crianças têm que fazer baderna? Tem que ficar adultos olhando redes sociais? Por quê? Será que lá é mais santo do que o nosso lugar? Irmãos, por que isso? Falta de conhecimento da palavra de Deus. E aqui, quero lhe dizer a terceira coisa. Isso aqui é dentro da introdução, porque tem a ver com o que eu vou falar. Primeiro é a palavra. Segundo lugar, mediante a palavra, o lugar que nós nos reservamos para reverenciar a Deus. Você sabe que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Israel teve 2 templos, 3. O primeiro foi móvel, chamado tabernáculo. Depois Salomão construiu o primeiro, foi destruído por Nabucodonosor.
reconstruído por Zorobabel, reformado por Herodes, o mesmo, segundo templo. E no ano 70 da era cristã, tinha aproximadamente 40 anos que Jesus tinha ido para o céu, os romanos destruíram e nunca mais foi reconstruído. Até hoje, nunca mais Jerusalém teve um novo templo. E só o anticristo vai reconstruir o terceiro, onde ele vai entrar e se declarar como Cristo. E então, o povo de Israel, uma vez que não tem mais templo, eles não construíram, eles criaram a sinagoga. Então a sinagoga, ela tem uma finalidade, por isso que Jesus pregava na sinagoga, Paulo pregava na sinagoga, porque foi um lugar que tinha algumas finalidades, e uma delas era um local de fazer a leitura da lei, fazer o discurso, e depois julgamento, diante do que era necessário. Mas um lugar devidamente respeitado, na sinagoga, não podia entrar de qualquer maneira. Então o que eu quero dizer é que o templo, o lugar aonde nós vamos cultuar ao Senhor, tem que ser realmente um lugar sagrado. E a terceira coisa, primeiro é a palavra, depois o local e depois o culto em si. Inclusive na escola bíblica dominical, está encerrando esse mês, ela está trazendo justamente aqui a ética do culto, a estrutura do culto. Então o culto é um lugar, o culto é uma ação que se faz hoje em memória, através de cântico e na ministração da palavra. No Antigo Testamento não era assim. No Antigo Testamento era morte de animal, era libação, era totalmente diferente. Tudo era feito através de simbologia. Agora não. Nós não precisamos de matar cordeiro, não precisamos fazer nada. É só mesmo, como disse Paulo, tem testemunho, tem cântico, tem ministração, tem oração. Este é o culto que nós estamos fazendo. Mas as pessoas muitas vezes não têm ideia da representação, da importância do culto em si. Agora eu quero lhe contar um testemunho, só para vocês terem uma ideia, o quanto, aliás, 2 testemunhos, para mostrar sobre a importância da palavra, a importância do local que foi consagrado para cultuar e a importância do culto. Eu morava em São Paulo e morava na Zona Leste. Quem conhece São Paulo sabe disso. E eu morava no Itaim Paulista, e no primeiro dia eu consegui um emprego lá no Brás. No primeiro dia que eu fui para aquele emprego, aquele serviço, eu saí de casa muito cedo. Quando eu entrei naquela composição, não tinha muita gente, só estavam todos os bancos ocupados, mas estava vazio, porque lá anda, não sei hoje, mas antigamente era super lotado, pessoas ficavam penduradas. Mas quando eu entrei naquela composição, foi no começo da linha, eu não tinha muito, não estava cheio, só estavam os bancos ocupados. Quando eu entrei, ninguém estava ali falando nada, ninguém era conhecido. Eu senti uma alegria tão grande naquele lugar, eu fiquei em pé, segurei naquelas alças, comecei a sentir aquela vontade de falar línguas estranhas, uma vontade de glorificar a Deus. O que está acontecendo? Aquela presença gloriosa na minha vida. Aí, quando parou na próxima estação, irmãos, a estação estava lotada. Aí encheu aquela composição. Encheu, ficou lotado. Quando o trem saiu, do meu lado começou a cantar o hino de número 3. Nunca esqueci até hoje. Isso foi no ano de 1987. Irmãos, começou a cantar um hino. Daí a pouco eu não percebi, mas eu estava exatamente no meio de um culto. Todos que estavam ali já na minha volta eram todos crentes que fazia culto até chegar lá no Brás e na volta também. O interessante é que eu cheguei no lugar, não tinha ninguém, mas eu senti aquela alegria. Foi uma experiência que eu tive e eu não sabia que ali era um culto. Olha, irmãos, pelo fato daquele lugar ter sido oficialmente consagrado pelos crentes para cultuar, mesmo não tendo ninguém, o culto não estava sendo realizado, mas o espírito do culto já estava presente, que era o Espírito Santo. Só para você ter uma ideia o quanto é importante a palavra, o local de cultuar e o culto em si. E a outra experiência foi aqui. Eu recebi alguns anos atrás um cidadão na nossa igreja para tratar de negócio. Fui fazer um contrato com ele. E quando ele chegou na igreja, ele chegou e ficava assim, dando os arrepios. Não tinha ninguém dentro do templo, era eu sozinho. Já era nesse local que nós temos hoje, a igreja sede. E aí ele falou assim: esse lugar aqui é diferente. Eu sinto uma coisa diferente aqui.
principalmente quando vai se aproximando lá para perto do púlpito, né? Uma coisa diferente, porque ele era espírita. Só estava eu ali, mas o Espírito Santo estava no lugar. Tudo isso que eu estou te falando para mostrar que mesmo que não tenha ninguém, o lugar foi consagrado, é um lugar que nós sentimos Deus manifestar. Foi consagrado para Deus. Então, acho que vocês entenderam bem essa introdução do assunto que nós iremos falar. Porque para nós reconhecer realmente tudo que nós vamos falar aqui, ter importância, é como você construir uma casa, que aqui nós temos alguns construtores aqui que sabem o que significa isso. Você vai ali no terreno, olhou, você pisou, não, a terra está firme. Você vai lá e coloca todo o material, mas não constrói nenhuma base. O que vai acontecer? Isso é lógico que vai ruir, vai partir, vai cair, porque não tem estrutura. Eu quero dizer que essa introdução que eu dei aqui é essa estrutura. Reconheça e valoriza a importância da palavra. Reconheça que nós temos um lugar que nós devemos reverenciar, respeitar, porque é para fazer o culto. Esse lugar, por meio da palavra, venha a ser um lugar de encontro com Deus, aonde vem as instruções, as orientações. Se nós não levarmos isto a sério, em vão é a nossa fé. Ou seja, nós não vamos alimentar com nada, se torna vazio apenas reuniões formais, sociais, sem nenhum significado e sem nenhum resultado espiritual. Por isso, nós precisamos de reconhecer o quanto é importante a palavra de Deus, o local que nós cultuamos e o culto em si, quando nós nos reverenciamos e apresentamos a Deus. Amém, irmãos? Vamos agora para eu falei um pouco na semana passada sobre filho é melhor. Aliás, filho é mais que servo. Depois nós vamos ver se vamos falar sobre crescei e multiplicai. E depois vamos falar, ninguém é abençoado ou amaldiçoado sozinho. Esses 3 tópicos. Porque eu quero falar sobre estes. É uma sequência. Depois, se você quiser pegar uma cópia disso para você relembrar os tópicos, eu não tenho os subtópicos aqui, porque eu já tenho tudo em mente, e o Espírito Santo vai dando também aquilo que eu não tenho, vai lembrando algumas coisas, outras coisas já vai me dando na hora, e assim por diante. Mas você pode, lendo apenas, ou acompanhando apenas os tópicos, pode trazer na mente a lembrança de todo o assunto. Então, falar sobre filho é mais que servo, eu posso dizer que, se você for analisar na Bíblia, existem alguns tipos de relacionamentos com Deus. Preste bem atenção. Existem algumas diferenças de relacionamento com Deus. Por exemplo, vamos assim dizer, um homem tem uma empresa e o seu filho é o gerente. E esse mesmo empresário, vamos supor que está em um ginásio, e o filho dele é o dono do ginásio. Então ele é pai, ele é o patrão, e ele é um cliente do seu próprio filho. Então, as mesmas pessoas com relacionamentos diferentes. Deu para você entender? Tem uma história de um irmão lá em São Paulo, que ele era, um era tenente e um outro era soldado. O soldado era pastor e o tenente era diácono. Aí ele dizia o seguinte: aqui na igreja eu bato continência para o meu pastor, lá no quartel meu pastor bate continência para mim, porque era relacionamentos diferentes, relacionamento de pastor e membro, e relacionamento de um comandante, vamos assim dizer, e um soldado. O que quero dizer é que dentro desse tipo de relacionamento existe entre nós e Deus. Entre muitos eu destaco apenas 7. Não vou falar, claro, sobre os 7 relacionamentos com detalhe, porque o tempo não vai dar. É apenas para você ter em mente que você tem alguns relacionamentos com Deus. Então observe, o primeiro relacionamento que eu destaco aqui é o relacionamento de vaso. A Bíblia disse claramente, Jesus disse para Paulo, ele é um vaso escolhido para mim. Aí a Bíblia diz que
nós somos vasos do Senhor. Uma vez que nós somos vasos, qual é a finalidade? De manter esses conteúdos. É ter no recipiente algo de importante. E aí, nós, como vaso, ele é o nosso oleiro. E ele dá esta referência a Jeremias em uma visão, quando ele chama Jeremias para descer até a casa do oleiro e mostrar para ele uma lição. Está vendo aquele vaso que o oleiro está fazendo? De repente, o vaso se quebrou. E ao partir aquele vaso, o oleiro foi lá e apanhou aquele barro e refez de novo o vaso. E ele disse assim: sou eu e a casa de Israel. Então quero dizer que nós, como vaso, ele é o nosso oleiro. Então ele te amassa, né? Ele te coloca na posição, no tamanho, na altura que ele quiser. E nós não temos que questionar. Foi a lição que ele deu para Jeremias. Por acaso o barro tem que perguntar ao oleiro como é que ele vai fazer o barro? Não, o barro tem simplesmente que obedecer. Então, na condição de vaso, você tem um oleiro na sua mão que te molda. E depois existe um outro relacionamento que é de ovelha e pastor. Como ovelha, o que a ovelha serve? Só para dar o leite, a lã e a carne. Ou seja, ela dá tudo o que tem para o seu pastor. Porém, o pastor tem por obrigação de levar as águas cristalinas, aos pastos verdejantes, livrar do lobo, e assim como Davi, rasgar o leão, rasgar o urso em defesa da ovelha. E isto é o que ele depois, como ovelha, antes pastor, o Davi, agora como ovelha disse: o Senhor é o meu pastor e não me falta. Ele é meu companheiro nas horas incertas. No texto sagrado aqui diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas os leitores do hebraico disse que a tradução está errada. Não é assim que se diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, porque quando se usa o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é esperando os benefícios de Deus, aquilo que Deus é capaz de nos proporcionar. Mas quando diz o Senhor é meu pastor e não me faltará, não são as coisas de Deus que não faltam, mas sim o próprio Deus é que está presente. E Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor e Ele está comigo, e Ele não me falta, Ele é sempre presente. Então nós temos este relacionamento. Há momento que nós eu não sei se você já ouviu uma ovelha sofrer. Quando Isaías disse lá no capítulo 53, que disse que como ovelha muda levada ao seu tosqueador e não abriu a sua boca, porque assim eu já trabalhei com ovelha. Ovelha, ela não grita quando ela está sentindo dor. Ela munge quando ela faz barulho quando ela está com fome, mas com dores não. Então quero dizer que é exatamente isso. A ovelha, ela só geme. E é isso que nós somos para com o Senhor. Ele é o nosso pastor e nós somos ovelhas. E você já ouviu como que os pastores orientais fazem? Eles andam na frente e as ovelhas o acompanham. Ele solta as ovelhas, chama pelo nome e elas o acompanham. Por isso que ele diz que o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas e abre a porta, vai na frente e as ovelhas o acompanham. Por isso que todo crente que tem esse relacionamento, ele é obediente. Ele não é rebelde, ele não é bode, ele não é um traíra, ele é ovelha. Ovelha, ela anda nos passos do pastor. Esse é o segundo tipo de relacionamento. O terceiro tipo de relacionamento é que Paulo disse: olha, nós somos defensores do reino de Deus. E como? Quando você está defendendo, o que um soldado faz? Ele se arma, se utiliza de armamentos contra o inimigo. E aí Paulo diz o seguinte, que nós temos que se armar para lutar contra as fortalezas de Satanás. Satanás é ladrão, salteador, invasor. Ele realmente ele é agressor, ele quer roubar todos os valores. Aí a Bíblia diz que nós somos soldados, bom soldado. Como soldado, então Jesus, ele é o seu comandante e te dá todos os armamentos: capacete de salvação, couraça de justiça, escudo de fé, cinto de verdade, calça os pés na preparação do evangelho da paz, e ainda te dá uma espada para você lutar, porque você é soldado, você defende os valores da casa de Deus. Por isso nós temos que ser defensores do reino. E em quarto lugar,
nós somos amigos. Jesus disse assim: olha, eu não vos chamo de servo, porque servo não sabe o que vai fazer o seu senhor. Eu vos chamo de amigo, porque eu tenho... Quando se fala de amigo, é tete a tete, no mesmo nível, no mesmo pé de igualdade. Você já viu o rico e o pobre sendo amigo? O rico, ele chega na casa do amigo pobre e fala no mesmo nível do pobre. Por quê? Porque agora está no mesmo pé de igualdade, é amizade, são amigos. E a Bíblia diz que assim como Deus disse que Abraão era seu amigo, e ele disse também que com Moisés ele falava como dois amigos, Jesus está dizendo: eu também sou amigo de vocês. É quando Jesus está descendo ao nosso nível para nos entender e falar conosco. Ele é o nosso amigo nas horas incertas. Então tem esse relacionamento de amigo. Mas eu quero dizer que existe um outro relacionamento, que aqui está, irmãos, o relacionamento de servo e de senhor. Quando você é amigo de Deus, Ele é seu amigo. Não existe altura, não existe diferença. E existe o relacionamento de senhor e servo. O relacionamento de senhor e servo, você não reivindica nada, você não exige nada, você não cobra nada, você só executa pelas ordens do seu senhor. Não tem direito a nada a não ser obedecer. Servo, irmãos, não questiona senhor. Servo não fala que não vai. Servo não diz que fica. Servo só escuta a voz do seu senhor e diz: sim, senhor. Sim, senhor. O que o senhor mandar, ele tem que fazer. E aí está, é esse relacionamento que eu quero me deter. Mas antes disso eu quero falar de outros dois, o sexto e o sétimo. Quando ele disse assim, nós não éramos filhos, mas ele veio para os seus, e os seus não lhe receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quer lhe dizer que só consegue ser salvo se for filho. Você não é salvo como um servo, você não é salvo como vaso, você não é salvo sendo só ovelha ou sendo só amigo. Porque somente o filho consegue estar na casa do pai. Só filho recebe herança. Então quer lhe dizer que como filho você não vai receber galardão. Como filho você vai receber coroa. Você vai receber herança. Então quer lhe dizer que você se tornou filho no dia que você nasceu de novo, se tornou uma nova criatura. Agora você é filho. Então como filho você não trabalha na casa de Deus. Como filho você só adora em espírito e em verdade. Se você não for filho, você louva. Você pode até mesmo ser um vaso. Você pode até receber dons, talentos, capacidades, executar, mas no dia da salvação fica de fora. Não vai entrar lá. Só filho será salvo. Agora tem o segundo, vamos assim dizer que estaria em segundo lugar, eu deixei para falar por último, que para provar que você é filho e que você continua sendo filho, você precisa de produzir fruto. Se não produzir fruto, esse filho é eliminado, é cortado. Esse fruto que eu estou se referindo não é dar esmola, não é dar dízimo, não é dar oferta, não é fazer caridade, não é fazer benefício, não é fazer coisas para as pessoas. Esse fruto que a Bíblia disse é o chamado fruto digno de arrependimento, que Paulo traz lá a relação de 9 qualidades: gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Esse fruto com 9 qualidades, eles são automáticos na nossa vida, quem está ligado na videira verdadeira. Irmãos, veja só, se Jesus é a videira e você é uma vara, para você não ser cortado, eliminado, você tem que frutificar. Você tem que continuar dizendo: eu sou filho. Então tem muita gente que deixou de ser filho, mas continua sendo vaso, tendo talento, continua sendo servo, continua sendo soldado, continua executando tarefas, mas não está produzindo fruto. Ele foi cortado. Você sabe, irmãos, vou te trazer aqui uma comparação. Quando eu olho para um cabo de energia que está passando
Eu não consigo saber se aquele cabo realmente o cobre está passando direto ou se está partido, porque por fora está a mesma coisa. A diferença é que no final tem energia o que está por completo. O que está partido não tem energia. Mas se olha por fora, você não vê diferença. Quantas extensões que você olha assim, está perfeita, mas quando você liga lá não tem energia. Por quê? É porque está partido lá por dentro. Você não sabe aonde está. Tem crente que está partido, foi cortado da videira verdadeira, não é mais filho, ninguém percebe. Ele continua tendo talento, cantando igual aos crentes, indo para a igreja igual aos crentes, às vezes se emocionando igual aos crentes, fazendo os outros se emocionar igual aos crentes, pregando igual aos crentes, mas está partido, não é filho, não é salvo, não tem fruto. Por isso eu quero lhe dizer, crescer, que é o que nós vamos falar aqui agora, crescer e multiplicar, irmãos, não significa apenas do ponto de vista material. Quando Pedro diz crescer na graça e no conhecimento, irmãos, eu quero dizer, crescer não é quando é popular, quando recebe aplausos, quando o seu trabalho está tendo uma grande admiração, quando está tendo grandes resultados. Tem muita gente aí com grandes resultados, mas vai ser reprovado, vai ser frustrado no final, porque é preciso ser filho. Olha, quem é filho é automático. Quem é filho produtivo. Quem é filho e é galho. Quem é filho e é uma vara ligado na videira. Quem é filho e dá fruto, irmãos, é automático. Ele é naturalmente servo, ele é soldado, ele é ovelha, ele é amigo, ele é vaso. É automático, todas esses relacionamentos ele tem. Se ele está ligado na videira, como filho, produzindo, esses outros 5 relacionamentos, irmãos, é automático. Mas pode deixar de ser filho, pode estar desligado da videira, não está frutificando e continuar sendo tudo isso. E lá no livro de Mateus nós vamos encontrar alguém que ficou só como servo, dizendo: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, eu evangelizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Jesus vai dizer assim: eu nunca te conheço, não sei quem é você. A Bíblia disse que o Saul, depois de endemoniado e desviado, profetizou. Balaão fazia macumba e profetizou. O Caifás estava crucificando Jesus, e a Bíblia diz que ele profetizou sem saber. Por isso quero dizer o seguinte, irmãos: não é simplesmente o talento que garante, não é por tocar bem, cantar bem, pregar bem, falar bonito e assim por diante. Não, não é isto, é ser vara. E agora eu vou dizer, irmãos, é impossível ser realmente filho sendo uma vara na videira, frutificando, crescendo, sem reconhecer a importância da palavra, sem reconhecer o lugar sagrado e consagrado, e sem reconhecer a importância do culto. É impossível. Todo filho de Deus, irmãos, ele reconhece e valoriza a palavra de Deus, respeita o lugar que é consagrado e reconhece a importância do culto. Para algumas pessoas, culto é apenas uma reunião, é um passatempo. É tanto que hoje tem crente, tem igreja, tem religião para todos os gostos. Quando não gosta daquela igreja porque ela é muito rígida, vai para uma liberal. Ah, mas aquela ali é liberal, mas prega contra o pecado. Não, eu vou para aquela outra ali que lá só fala mensagem de autoajuda. Os hinos de lá, olha, as músicas de lá enchem a alma da gente, a gente chora. Então tem igreja para todos os gostos. Irmão, não fica procurando igreja pelo seu gosto. Procure realmente aonde prega a palavra. Consulta a palavra. Porque João Batista não operou nenhum milagre. Não. Eu acredito que ele não fez faculdade. Eu imagino que ele não penteava o cabelo e nem cortava. Eu acho que a sua roupa ela não era lavada todo dia. Suas roupas eram pelos de animais. Sua comida era gafanhotos. Mas, irmãos, a Bíblia diz, Jesus deu testemunho dele e disse: dos homens nascidos de mulher, nenhum é maior do que João.
Então não vai simplesmente pela representação, porque Laodiceia tinha uma linda representação, uma igreja bonita, tinha de tudo, mas Jesus estava pelo lado de fora, batendo na porta para ver se abria para ele entrar. Então nós vamos para a palavra, que não é aceito por muitos. Mensagens que falam a verdade, irmãos, não cativa muito, não produz muita emoção, porque vai no âmago, traz realmente às pessoas a verdade. Irmãos, a verdade nem sempre é boa de ouvir, que a mensagem vai lá no íntimo e faz a pessoa mudar de atitude, faz a pessoa renunciar ao pecado, que o pecado é gostoso. Se o pecado não fosse bom, irmãos, não tinha ninguém pecando. E por que as pessoas gostam tanto de pecar? Porque o pecado é bom, e a Bíblia ela é contra o pecado. Então por isso, se eu quero crescer, aqui onde eu digo, ser filho é mais que servo. Ser filho é mais do que servo, é mais do que vaso, é mais do que ovelha, é mais do que amigo, é mais do que soldado. Ser filho é o que nos garante receber a coroa e se tornar príncipe e reinar com Cristo não só 1000 anos, para toda a eternidade. Amém, amados? Então, filho, e como filho, você cresce e multiplica, porque quem é filho também é produtivo. Então, antes de você se preocupar com aquilo que é materialmente importante, se preocupe primeiro em saber se você está ligado na videira e está frutificando. Como eu disse aqui na semana passada, quando alguém lhe questionou e disse assim: mas só porque ele não fez isto, ele vai para o inferno? Só porque ele abriu uma igreja, ele vai para o inferno? Só porque ele bateu de frente do pastor, ele vai para o inferno? Talvez o que ele fez não leva ele para o inferno. Uma atitude errada não é que vai levar ele para o inferno. É porque a atitude errada, realmente, irmãos, já está falando quem ele é. Porque preste atenção aqui nesse ponto, que está fora do roteiro aqui. Preste atenção nisso. Entre o ter, o fazer e o ser, nós temos que ser. Porque o que você tem é o que mais foca, aquilo que você está à busca é o que mais lhe atrai. O resultado é a visão de todos. Todos querem um resultado. Está errado. Jesus nos ensina diferente. Então observe bem. O que vai vir ao meu encontro, o resultado que eu vou ter, está de acordo com o que eu faço. Então, se eu faço bem, o resultado é melhor, é satisfatório. E o que eu vou fazer é o resultado do que eu sou. Então, um bom médico, ele é médico. E ele vai se ele é um médico e tem o prazer de ser médico e admite a sua identidade, consta isso, ele é um médico. E ele vai honrar a profissão. E então ele vai se aperfeiçoar no seu exercício. Ele vai fazer melhor porque ele assume ser. E mediante as suas ações do que ele faz, o resultado se torna satisfeito, se torna melhor. Nós temos aqui o irmão Vilmar, desculpa eu tomar o seu nome por exemplo, que é um construtor, é um profissional. Então a sua identidade pergunta qual é a sua profissão. Então é a sua identidade. Ele é. E por ser, ele resolve realmente se aperfeiçoar no que vai fazer. Aí ele vai se preparar, ele vai investir nele próprio. Ele não vai olhar para A e B, ele vai olhar para ele próprio. Eu não vou me aperfeiçoar. E quando ele se aperfeiçoa, é claro que o resultado é automático, virá. Só que aí está, irmãos, agora falando de todos nós, até mesmo quem está ausente, observe bem, quem de fato você é, acima de tudo, sobre todas as coisas, filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu assumi essa identidade, Deus me deu esse direito, eu sou filho de Deus, então com certeza, irmãos, eu vou me aperfeiçoar nas minhas ações, eu vou polir, eu vou me reciclar, eu vou me aperfeiçoar naquilo que eu tenho que fazer, seja lá o que for, na minha vida ministerial, se for na vida material, profissional, em todas as áreas, eu vou me aperfeiçoar em exercer a minha função de pai, de pastor, de professor, de ensinador, de líder. Eu vou me aperfeiçoar, porque eu assumi a identidade de ser um filho de Deus. Automaticamente, irmãos, o resultado é satisfatório. Aí é onde vem o crescimento e a multiplicação.
Então você não, tem gente que só está olhando para o rendimento, esquece das condições. Então se preocupa primeiro com o que você é, aperfeiçoa no que você vai fazer, e pode ter certeza que você vai ter, você vai receber, vai vir ao seu encontro, é automático. Nem se preocupe, mas será que vai dar certo? Não existe se, não existe a impossibilidade, não, é automático. Aí vem crescimento e multiplicação. Os irmãos estão entendendo, amém? Tentando falar o mais pausado possível. E vou para o último tópico, que é: ninguém é abençoado ou amaldiçoado sozinho. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas tem muita gente aí, irmãos, que está sofrendo porque está na sombra de um maldito. Está comendo o pão que o diabo amassou, porque alguém amassou para o diabo, e por isso vive sofrendo as consequências. Filhos, esposa, irmãos, amigos, porque esteve ao lado de alguém amaldiçoado. Eu não sei se você já entendeu, mas a Bíblia fala muito claro. Ela não mente, ela é verdadeira, e diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso significa que as más conversações é maldição. Eu não sei se você já se adaptou com aquele colega seu que é um maldito, incrédulo, ímpio, que vive com palavrão na boca o tempo todo, e você se habituou com ele e copia ele. Ou, às vezes, o contrário. Tem ímpio que fala menos palavrão do que alguns crentes, que ouve menos música do mundo do que alguns crentes. Esta pessoa, irmãos, está na sombra da maldição e contamina quem está por perto. Então, o que eu quero dizer, preste atenção, eu vou recapitular aqui, para que fixe na mente. Não é uma pregação, é um ensinamento. Se eu reconheço a importância da palavra, eu vou acreditar nela. Se porventura ela dissesse assim: foi Jonas que engoliu uma grande baleia, eu ia acreditar, porque ela não mente. A Bíblia, Jesus disse: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não passam. Ela não tem sombra de variação. Ela diz que foi o peixe que engoliu Jonas e passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, e ele saiu vivo. A Bíblia diz, e é verdade. Diz os cientistas que é impossível o sistema planetário parar. Ele está numa velocidade tremenda, não para. Mas a Bíblia diz que por uma vez parou e outra vez voltou. Isto é possível? Cientificamente falando, não. Nos tempos de Josué parou. O sistema planetário parou. É uma rotação incrível. Se parar, tudo se destrói. Mas parou nos dias de Josué. E nos dias de Isaías, não só parou, como regrediu, voltou. Isto é possível? Não. Mas a palavra de Deus diz, e os cientistas hoje comprovam, que fizeram uma contagem regressiva e confirmou. Porque a palavra de Deus não mente. Ela é verdade incontestável. Reconheça isso. Segundo, reconheça o lugar que Deus te colocou, que você deve o reconhecer e respeitar. Segundo, reconheça o culto como realmente um elemento intermediário entre você e Deus, que une. Por exemplo, se eu pego o meu telefone agora e ligo para minha esposa, vou estar falando com ela. Então existe um elemento, uma rede, existe um aparelho que me faz conexão com ela. Falo com ela e ela fala comigo. Culto é a mesma coisa no que diz respeito para com Deus. O culto é realmente um elemento de relacionamento, de comunicação, que nós ouvimos e falamos com Deus. Reconheça isso. Mediante a isto, nós conseguimos entender a importância de ser filho e nós o aceitamos a Ele como Salvador e nos tornamos filhos de Deus. E como filho, então nós temos agora condição de crescer e multiplicar. Nesta condição, você é abençoado. Você é abençoada. Consequentemente, quem está em sua volta será também agraciado. E quem disse isto foi o texto que nós temos tomado aqui em algumas ocasiões como referência para mostrar a bênção de Deus no livro de Gênesis, no capítulo número 12, quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra e vai para um lugar que eu estou te mandando, e eu quero lhe dizer que eu vou lhe abençoar.
E quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Foi Deus quem disse. Quem tem o controle da bênção e da maldição é Deus. E Deus está falando: eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque está na sombra de um abençoado. E a Bíblia disse que ele seria uma bênção. Deus disse assim: Abraão, você não vai ser simplesmente abençoado, você será uma bênção ambulante. Agora vamos para a prática, só para você ter uma ideia. A Bíblia diz que quando Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, ele levou algumas pessoas com ele, e entre eles foi o seu sobrinho Ló. E quando Ló acompanhou o seu tio Abraão, enquanto o Ló estava ao lado, na sombra do Abraão, o Ló era extremamente abençoado e foi se enriquecendo, foi multiplicando, foi aumentando os seus bens, aumentando os seus pastores. Daí a pouco, seus pastores começaram a discutir e Ló e Abraão tomaram a decisão de um para a direita e o outro para a esquerda, mas a bênção estava em Abraão, não estava em Ló. Escute bem, a bênção era de Abraão. Ló desfrutava da bênção que estava em Abraão. E chegou o momento que Abraão disse: agora você escolhe o lugar que você quer ir. O Ló já tinha experiência com Deus através do seu tio. Qual seria então a decisão de Ló? Meu tio, então por favor, fale com Deus, pergunte a Deus, pede orientação a Deus, se eu tenho que sair mesmo de perto do Senhor, e se eu tenho que sair, para onde eu vou, para a direita ou para a esquerda? Não, os olhos de Ló cresceu, e disse que olhou para as campinas do Jordão, e viu que era como um jardim regado, como o jardim do Éden. Ele foi pela visão material, olhou, cobiçou, desejou e o possuiu, foi para lá. Irmãos, foi só Ló virar as costas que o Abraão ouve Deus dizendo assim: Abraão, sobe aqui neste monte. E o Abraão foi, e Deus disse assim: Abraão, conta as estrelas do céu. E ele disse: Deus, é impossível. Quem sabe Abraão até que tentou, ficou tonto e não deu conta. Deus não pode. Então você vai lá na beira da praia agora, conta cada grão de areia. Eu não sei se Abraão foi, mas ele disse: Deus, é impossível, não dá para contar. Assim será a tua descendência, como a areia da praia e como as estrelas do céu. Você sabe o que Deus, através de Paulo, disse para nós, no livro de Efésios, capítulo número 1, versículo 3, que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. E sabe o que Ele quer dizer aqui? Ele está nos levando para Abraão. Quando ele disse: olha para o céu, conta as estrelas, ele está dizendo: as bênçãos celestiais serão sobre você. Quando ele disse: vai para a praia e conta os grãos de areia, ele está dizendo: assim também será abençoado na terra. Abençoado na terra como no céu. Aleluia. O homem crente está assentado em regiões celestiais em Cristo Jesus, sendo abençoado com a presença do Espírito Santo, com o poder de Deus, com a graça de Deus, com os bens materiais, com os filhos, esposa, emprego, enfim, ele é abençoado. E Deus disse: Abraão, agora você olha para a direita e para a esquerda. Você não tem apenas o Vale do Jordão. Toda esta terra que você está vendo é para você e a sua descendência. Louvado seja o nome do Senhor. O Abraão continuou no mesmo lugar. De repente, Deus diz assim: ó Abraão, vou fazer uma visita. Deus chega na casa de Abraão, e Abraão diz: olha, tu vai ficar aí até que eu vou ali fazer um banquete para 3 homens. Matou uma bezerra, fez manteiga, olha, fez um churrasco tremendo, e comeu ali junto com os anjos. E no meio dos anjos tinha um que era Jesus. Jesus pré-encarnado, era Jesus dentro do contexto cristofania, assim chamado. Aí ele disse assim: Abraão, eu vou destruir com Sodoma e Gomorra. Abraão caiu o semblante: mas eu tenho lá meu sobrinho. E ele começou a fazer uma intercessão: Deus, se tiver 50 justos, tu vai destruir a cidade? Não, eu não vou. Ele disse: escute bem, e se tiver 40? Não, eu não destruo. Se tiver 30, se tiver 20, se tiver 5? Aí ele parou. A intercessão de Abraão era forte, mas Ló estava fora da sombra do seu tio. E de repente, irmãos,
o anjo chega e diz assim para Ló: Ló, sai da cidade depressa, porque enquanto você estiver aqui, a proteção ainda continua, eu não posso fazer nada. O anjo não disse, mas eu complemento aqui, é como se o anjo dissesse assim: Ló, graças ao teu tio que fez uma intercessão, e ele parou nos 5, como não tem 5 justos aqui, eu vou destruir com a cidade. E aí, mas tem você aqui que agora é o impedimento. Enquanto você não sair daqui, eu não vou poder fazer nada. Pegou Ló, suas filhas, e pela mão puxou fora da cidade, choveu fogo, enxofre, e até hoje está lá as ruínas. Irmãos, o que eu quero dizer, fim de Ló foi aonde? Dentro de uma caverna, com 2 filhas cometendo um incesto, criando 2 gerações, que se tornou uma pedra no sapato do povo de Deus, se tornou inimigo de Deus, os amonitas e os moabitas, que foram descendentes de Ló com suas 2 filhas. Enquanto isso, Abraão, abençoado. Por quê, irmãos? O Ló estava na sombra de Abraão. Eu lhe dou mais um exemplo. E antes de dar esse exemplo, eu lhe digo: se você está na sombra de alguém abençoada, olha, não saia de perto, desfruta. Mas se porventura você está ao lado de alguém que é amaldiçoado, seja bênção para sufocar a maldição de quem está perto de você. Não seja devorado pela maldição de quem está do seu lado, mas seja bênção para o envolver o amaldiçoado, e quem sabe ele pode ser agraciado por sua causa. Jesus dá esse exemplo, e Paulo também dizendo, olha, Paulo diz: se tu tem uma mulher que não é crente, e aquela não crente não quer morar com você, não larga ela. Sabe por quê? Porque ela pode ser convertida através de você. Agora, se de repente ela é tão maldita que não quer viver ao teu lado, então pronto, ela não quer, deixa embora. Mas quero dizer que crente tem que ser uma bênção ambulante, como Abraão. Agora observe bem, irmãos, eu vou trazer aqui rapidamente alguns exemplos de maldição. O Acã roubou uma capa babilônica. Antes de Josué entrar na terra prometida, Deus disse: olha, Jericó é anátema, não pega nada de lá, porque é tudo amaldiçoado. Porém o ouro, a prata e o ferro é para o tesouro, para a casa de Deus, não pode tocar. Mas o cobiçoso Acã, quando ele viu, cobiçou, e que aquilo ali não era maldito, aquilo ali era santo, era para o tesouro, para o caixa da comunidade, que hoje corresponde à igreja. Ele foi lá e tomou, colocou debaixo da sua, escondeu dentro da sua tenda, ninguém viu, mas ele já estava maldito. Irmãos, a maior maldição é quando a gente embolsa o que não é do bolso. Então ele trouxe para dentro da sua casa, ele pegou a maldição e colocou dentro da sua casa. Irmãos, o que é santo na sua mão é maldição na minha vida. Então o que é seu, se eu tomo ele. E se é de uma outra pessoa que eu tomo, já é maldição. Imagina o que é de Deus, que foi o caso do Acã, que colocou dentro da sua tenda. Irmãos, 36 soldados que nada tinha a ver, que nem sabia, foi para o campo de batalha. Perdeu a batalha e 36 homens morreram. O Josué não se conformou, rasgou as suas vestes, sentou na cinza e disse: Deus, isto não é possível, o que aconteceu? Deus disse assim: Josué, levanta, tem maldição no meio de vocês. O maldito Acã trouxe maldição e todos foram afetados. A maldição de Acã pegou em vocês, estão amaldiçoados por causa do Acã. Então tem que matar ele, apedrejar ele com tudo que ele tem. Levou para o vale de Jacó e apedrejou, tirou a maldição do arraial. O que eu quero lhe dizer com isso? Irmãos, ninguém é abençoado sozinho. E ninguém é abençoado sozinho, e ninguém é amaldiçoado sozinho. Os marinheiros que estavam no barco junto com Jonas, nada tinha a ver. Estava perdendo tudo, porque no meio tinha um desobediente, estava debaixo de maldição. Desobediência é maldição. Os filhos de Saul morreram todos, porque ele era maldito. Sofreram as consequências. Quero dizer, meu amado, se porventura você está ao lado de alguém que é maldito, então sufoca a maldição dele com a bênção de Deus na sua vida. Se salienta a bênção de Deus na sua vida, ministra a bênção, porque é possível, aqui eu já encerro, quando Eliseu estava com seus alunos numa escola, ele disse assim: vai lá no campo, estava fome tremenda, busca lá uma erva lá para a gente fazer aqui uma comida. Aí trouxe lá uma erva
Quando colocou na panela que fez o caldo, era veneno puro. Ninguém podia comer. Sabe o que o Eliseu fez? Traz aí farinha, coloca na panela. Colocou farinha, acabou o veneno e todos comeram. O que eu quero dizer com isso? Do jeito que o Eliseu matou o veneno daquela panela e todos comeram e não foram afetados, a bênção que está na sua vida é como a farinha, é mais forte do que a maldição. Por mais intensa que sejam as trevas, ela não sufoca a luz. Por mais forte que seja uma maldição, ela não sufoca a bênção. A bênção da tua vida tem que sobressair sobre as trevas, mas anda por caminhos, pelas trilhas, pelas veredas da justiça, por amor ao nome do Senhor. Fique em pé, em nome de Jesus.